Capítulo 14, Noah. Não, não. Astrid grita durante o treino no domingo seguinte. E sua voz é tão estridente que uma das malabaristas que treinava, embaixo, deixou cair seus aros prateados no chão fazendo barulho. Você tem que ir mais alto. Balanço minhas pernas com mais força quando Gerda me joga de volta para a barra, tentando atender ao comando de Astrid. Mas quando volto à plataforma e olho para baixo, seu rosto ainda não está satisfeito. Você tem que pôr as pernas acima da cabeça, ralha ela quando desço a escada. Mas você disse para eu manter o corpo na vertical, então eu pensei. Começo a falar, em seguida paro, sabendo que não vou ganhar a discussão. Astrid tem estado mal-humorada nos últimos dias, perdendo a cabeça com tudo o que eu digo e me repreendendo, pelos mesmos movimentos que pareciam ótimos alguns dias antes. Observando os lábios a entortarem com insatisfação, pergunto-me se ela ainda está com raiva por eu ter motivado sua saída do espetáculo. Astrid parecera ter me perdoado cerca de uma semana antes, mas agora não tenho mais certeza. Qual é o problema? Pergunto. Astrid abre a boca como se houvesse algo que quisesse me dizer. Não é nada, responde ela por fim, mas não soa como verdade. Astrid, por favor, insisto, se há algum problema, talvez eu possa ajudar. Ela sorri, mas não há felicidade em seus olhos. Ah, se isso fosse verdade, diz ela. Depois se afasta e começa a subir a escada. Então há algo de errado, penso eu, sabendo que é inútil pressioná-la. Vamos continuar a ensaiar? Pergunto, temendo a resposta. Mas ela nega, meneando a cabeça. Encerramos por hoje. Ela alcança a plataforma e pega a barra, saltando sem aviso. Embora não pudesse se apresentar no espetáculo, isso não a impedia de voar mais rápido e mais forte do que nunca. Sem a ajuda de uma aparadora, ela mal toca a barra, de uma forma que parece impossível, ainda bem que na minha frente. Atravesso o pavilhão de treinamento e vou até Peter, que parou de ensaiar para olhar Astrid. Temos que pará-la, digo. Ela vai acabar se matando. Mas os olhos dele são uma mistura de admiração e trivialidade, e sua postura é de resignação. Eu não posso impedi-la de ser grande, de ser quem ela é. E isso não é a grandeza, é suicídio, retruco. Surpresa por me atrever a falar tão rispidamente como com ele. Peter me olha de um jeito estranho. Astrid nunca se mataria. Ela tem muitas razões para viver. Há um tom desconfortável em sua voz. Talvez ele saiba o que está incomodando Astrid, mas antes que possa perguntar, ele vai embora. Dando uma última olhada, preocupada em Astrid, visto minha saia, envelope e blusa sobre o colã de treino. Saio da tenda e caminho pelo descampado. É final da tarde de domingo. Faz pouco mais de uma semana desde que chegamos a Tears e eu quero alimentar Theo e passar o máximo de tempo que puder com ele antes que adormeça. O caminhão de água estacionou perto dos trilhos e as pessoas estão correndo para encher seus baldes na parte traseira dele. Há infinitos baldes em todos os lugares do circo para lavar, beber água e outras coisas. Quando vi pela primeira vez 2 baldes com meu nome escrito neles na fila de espera para serem cheios em Darmstadt, eu percebi que fazia mais um pouquinho parte do circo. Encho meus baldes, um para lavagem e outro para beber água, e os levo para o trem ansiosa para me trocar e encontrar Theo. Subo as escadas do vagão tomando cuidado para não derramar água. O vagão dormitório onde eu esperava encontrá-la acordando de um cochilo está vazio. Theo não está ali. Calma, digo a mim mesma saindo. Às vezes as meninas que cuidam das crianças as levam para tomar um ar fresco. Algumas poucas crianças estão atrás do trem brincando com uma bola.
Enquanto as duas garotas que deveriam estar cuidando delas conversam à toa. Theo não está com elas. Onde ele está? Meu coração bate mais forte. Ele se perdeu? Foi raptado? Atravesso o quintal e encontro Astrid novamente. Ela vai saber o que fazer. Em seguida, ouço uma risadinha à distância. Meus olhos se viram para o curral onde os animais são mantidos. Theo está perto dali nos braços de Elsie, uma das meninas que toma conta dele. Relaxo um pouco. Mas quando começo a caminhar pelo gramado, pelo campo, Elsie caminha em direção à jaula do leão. Eu a vejo falando com Theo, apontando conforme se aproximam de um dos animais. A jaula aqui é frágil. Umas poucas barras de metal, com intervalos demasiado grandes entre elas. Nada separa Theo do animal feroz. Elsie parece casual e sem medo, ao andar com Theo até a frente da jaula. A mão dele se estende como se estivesse acariciando um cachorro. Não! Grito, a voz perdida no vento. Theo coloca a mão através da jaula a poucos centímetros da boca de um leão. Theo! Corro em direção a ele, os pés batendo contra a terra dura, chutando pedaços de grama e areia. Alcanço Theo e o tomo dos braços da menina. O leão, assustado com meu movimento brusco, lança-se contra as barras com um rugido, atingindo o mesmo lugar onde Theo estivera. Salto para trás, tropeçando e caindo no chão. Theo cai no choro. Uma pedra afiada corta a palma da minha mão quando aparo a queda, mas eu mal o noto. Aperto o pequeno corpo contra o peito, protegendo-o. Respiro fundo sem me levantar, tentando confortar o bebê, que está chateado como nunca vi. Mais um segundo e teria sido tarde demais. Shhh. Faço, analisando Theo. Embora seu rosto esteja vermelho de tanto berrar, ele não parece estar ferido. Então me levanto, espanando o pó de meus joelhos. Como é que você pôde? Repreendo Elsie, cujo rosto está pálido. Nós estávamos só brincando, explica ela nervosa. Eu queria mostrar o leão de perto para ele, não fiz por mal. Mas ainda estou furiosa. Aquele animal, ele poderia ter matado o Theo. E essa roupa? Segurando-o junto de mim, noto que Theo está vestindo um colã de lantejoulas muito grande e apressadamente alfinetado para caber nele. O que por Deus ele está vestindo? Por cima do ombro vejo Astrid vindo da lona. Ela cruza o campo com raiva e preocupação estampada no rosto. Que confusão é essa? Ela estava segurando Theo bem na frente da jaula do leão, digo, minha voz subindo enquanto revejo meu terror. Ele poderia ter morrido. Ela pega Theo dos meus braços e ele para de chorar, mas soluça, procurando o ar enquanto se recupera. Ele parece estar bem. Ele se machucou? Não, admito, golpeando uma das moscas que zumbem perenemente em torno das jaulas dos animais. Eu esperava que ela ficasse do meu lado, mesmo que estivesse irritada. Como pode ela não ter se perturbado com o que Elsie fez? Mas olha as roupas dele. Muito em breve ele vai começar a treinar, observa ela suavemente. Treinar? Repito intrigada. Para atuar, responde ela. Embora eu nunca tenha discutido sobre Theo fazer parte do número antes, Astrid fala como se fosse um fato. Olho para ela, fico sem palavras. Eu não tinha imaginado o bebê participando de um número, nem pensar em um futuro para ele no circo, nem de longe. Ele é apenas um bebê, digo. Theo chia, também parecendo protestar. Eu subi no trapézio quase antes de andar, diz Astrid. É claro que foi um trapézio fixo. Eu tremo. No mundo de Astrid, é perfeitamente normal que as crianças atuem. Theo não vai aprender o trapézio, no entanto,
nem qualquer outro número circense. A vida dele, a nossa vida, vai ser em outro lugar. Ele é muito pequeno, insisto, sem mencionar o fato de que nunca vou deixá-lo entrar em cena. Astrid não responde, ela está olhando por cima de meu ombro, apertando os olhos para algo na direção do caminho que leva à cidade. Alguém está vindo. Eu me viro e sigo o olhar dela. Luke. Digo, em voz alta, mais para mim do que para Astrid. Já faz quase uma semana desde a noite em que ele veio ao circo. Pensei que ele havia desistido ou ficado assustado. Não esperava vê-lo novamente. Talvez tivesse sido melhor. Penso, enquanto ele se aproxima. Ele é filho do prefeito e Astrid deixou claro, não é confiável. O que ele está fazendo aqui? Pergunta ela, a voz grave de desgosto. Não sei, digo de repente na defensiva. Até parece que eu fiz alguma coisa para encorajá-lo. Meu coração dispara à revelia quando Luke vem em nossa direção, trazendo um pequeno ramalhete de narcisos em uma das mãos, o cabelo preto levantado pela brisa. Mas vou descobrir. Olho para Theo hesitando. Não quero deixá-lo tão pouco tempo depois de encontrá-la em perigo, nem entregá-lo de volta para Elsie. Odeio ter que pedir alguma coisa a Astrid no momento, mas estou muito curiosa. Você toma conta de Theo por um tempinho? Reúno forças para dizer, sabendo como ela vai reagir. Eu já sou sua treinadora, agora tenho que ser sua babá também? Alfineta ela, não respondo. Ela está irritada, mas também adora Theo e não consegue refutar a oferta. Certo, tudo bem, se é preciso. Astrid pega Theo dos meus braços e segue em direção ao trem. Vacilo quando Luke se aproxima. Você de novo, digo, tentando soar espontânea. Fico subitamente preocupada com meu cabelo puxado para trás às pressas e minhas bochechas coradas, por causa do esforço do treino, sempre voltando. Luke hesita por um minuto, olhando nervosamente por cima de meu ombro para Astrid, enquanto ela vai embora com Theo. Espero não ser problema eu ter vindo. Acho que não, digo com naturalidade. Achei que você não queria me ver, diz ele. Você não foi se encontrar comigo depois do espetáculo. Eu vim como o prometido e esperei durante um longo tempo para ver você. Você nunca apareceu. Eu não podia, depois de tudo o que aconteceu com a polícia, explico. Além disso, tivemos um toque de recolher. As pessoas estavam observando. Eu não podia sair para lhe dizer. Tudo bem, responde ele, perdoando-me no ato. Eu trouxe isso para você. Ele entrega as flores para mim sem jeito. Uma fragrância doce flutua sobre mim quando as pego, nossos dedos se tocando. Coloco uma no cabelo e outra no primeiro botão de minha blusa. Caminha comigo? Lux começa a se afastar, mas eu fico, pés plantados. Não o sigo, ele se vira para trás. Você não vem? Seu pai, digo. Um olhar de compreensão toma seu rosto. O que é que tem ele? Ele é o prefeito. Por que você não me contou? Pergunto. Não cheguei a pensar nisso, responde ele inquieto. Como pode não ter pensado nisso? Pergunto. Você é filho do prefeito. Você está certo, é claro, admite ele, a voz contrita. Eu deveria ter dito alguma coisa e teria dito. Se tivesse tido a oportunidade de me encontrar com você, acho que eu tinha esperança de que isso não fosse de grande importância. Ou talvez porque ele soubesse que teria muita importância. Tem? Pergunta ele. Importância, eu digo. Hesito considerando a pergunta. Para mim não importa que o pai dele seja prefeito. Não da maneira como Astrid e os outros pensam. Se seu pai é um simpatizante do nazismo, no entanto, então o que isso faz de Luke? Ele parece muito gentil para ser do mesmo jeito. Ele ainda está me observando com olhos preocupados, parecendo se importar muito com a minha resposta. Acho que não, admito por fim.
mas teria sido melhor saber. De alguma forma, é o fato de ele não ter dito o que mais importa. Mas eu tenho meus próprios segredos, então quem sou eu para julgar alguém a esse respeito? Sem mais segredos, eu prometo. Prendo a respiração. Não posso prometer a mesma coisa, mas ele estica a mão. Agora podemos dar uma caminhada? Olho inquieta por cima do ombro. Penso que não deveria ir com ele, ouvindo a advertência de Astrid sobre como conhecer Luke poderia trazer perigo. E quero voltar para a Tel rapidamente. Estou mal vestida. Digo, sentindo o colã ainda úmido, grudado em minha pele. Luke sorri. Então, não vamos a nenhum lugar luxuoso. Tudo bem, cedo. Apesar de minhas reservas, estou curiosa sobre ele e ansiosa para escapar do caos e da intensidade do circo por um segundo. Ele me leva em direção à orla da floresta, pelo mesmo caminho que Astrid me mostrou no dia em que fui para a cidade. Sigo-o apressadamente para fora do circo, tentando não ser vista. Olho por cima do ombro na direção do vagão do trem, imaginando Astrid colocando Theo para dormir. Não quero sobrecarregá-la. E mal tive a chance de ver Theo. Temo só ter alguns minutos. Os outros, eles não me querem por perto, não é? Pergunta ele. Não é isso. A verdade, ou seja, acharem que Luke de alguma forma significava problema, parece inverossímil e muito dolorosa para compartilhar. Eles ficam um pouco nervosos com pessoas de fora. Acho que todo mundo fica hoje em dia. Não quero causar problemas para você, diz ele. Talvez eu devesse ter ficado longe. Não, respondo bruscamente. Quer dizer, eu posso tomar minhas próprias decisões. Então vamos, diz ele. Nós continuamos silenciosamente através de um clarão entre as árvores que formam um pequeno bosque. Logo chegamos ao extremo da floresta, contornamos a margem do riacho. Desta vez nos encaminhando para longe da cidade que surge atrás de nós, parecendo observar com olhos de desaprovação. Eu queria ficar a sós com Luke, mas agora que estamos só nós dois, é estranho, quase desconfortável. Ele para e se senta em um pedaço de terra que se projeta sobre o rio, como um despenhadeiro. Então retira alguns juncos e afofa um local para que me sente com ele. Caio no chão úmido, sentindo o frio que se formou no ar agora que o sol baixou. Por trás das montanhas distantes, eu trouxe isso para você. Ele saca uma laranja do bolso. Não via uma fruta assim milagrosa desde antes da guerra. Obrigada, digo graciosamente. Como ele tinha conseguido a laranja? Porque o pai era o prefeito, uma posição que causava danos aos outros. Devolvo o fruto como se estivesse contaminado, mas não posso aceitar. Ao devolver a laranja, percebo que seu dedo indicador é curvado em um ângulo torto, deformado de alguma coisa. Ele coloca a laranja de volta no bolso com o rosto abatido. Em seguida estende outra coisa para mim, embrulhada em papel pardo. Tome isso, então. Comprei com meus cupons de racionamento, juro. Eu o abro para revelar um pedaço de queijo Cantal, duro, entre duas fatias de pão integral. Hesito. Recusar comida para mim é uma coisa, mas comida para a Theo é outra, completamente diferente. Obrigada. Digo, tocada por sua generosidade e a abnegação com relação a mim, uma estranha. Embrulho a comida de novo e a coloco no bolso. Um som nos interrompe vindo de trás. O barulho de um caminhão cada vez mais alto na estrada. Levanto-me às pressas, sem querer ser vista. Tenho que ir. Digo em pânico por causa das perguntas que surgirão se for vista com Luke. Mas ele pega minha mão, detendo-me. Venha. Luke me guia rapidamente de volta para a floresta, percorrendo um caminho que segue em uma direção diferente. Diminuímos o passo quando chegamos a uma clareira e ele olha em volta. Tudo limpo, diz. Ainda assim, meu coração bate acelerado e me lembro
de todos os motivos por que devo ficar longe dele. Aqueles policiais que vieram ao espetáculo para prender o homem e a menina, eles trabalham para seu pai, não é? Sim, ele abaixa a cabeça. Eu sinto muito. Não tinha ideia de que ia acontecer. Tenho certeza de que foram ordens dadas por alguém de patente mais alta. Ele não deve ter tido opção. Sempre há uma opção. Ele mantém os olhos baixos, sem me encarar. Se você não quiser mais me ver por causa de tudo o que aconteceu, eu compreendo. Nada disso, respondo muito rapidamente. Então venha. Meus dedos se esquentam quando Luke pega minha mão mais uma vez e continua a andar. Logo a floresta termina e, através de um campo aberto, aparece a silhueta escura de um celeiro contra o céu crepuscular. Luke começa a andar na direção do celeiro. Luke, espere! Digo inquieta quando nos aproximamos da porta do celeiro. Dar uma caminhada juntos é uma coisa, mas entrar ali com ele parece ser algo mais, um passo além do limite. Eu tenho que voltar, falo. Imagino Astrid sabendo exatamente onde estou, olhando para o relógio com raiva. Só por alguns minutos para não sermos vistos, adula ele. A porta de madeira range quando Luke a abre. Ele fica de lado fazendo um gesto para que eu entre antes. No interior, o celeiro está vazio, o ar espesso, com um cheiro de madeira podre e feno úmido. Como você encontrou este lugar? Pergunto. Este é o limite da propriedade da minha família, não se preocupe. Acrescenta, vendo minha expressão alarmada. Ninguém nunca vem aqui, só eu. Ele aponta para cima, para o sótão. Ninguém vai nos encontrar aqui. Eu olho para cima em dúvida, de repente consciente de que estamos apenas nós dois sozinhos, longe do circo ou de qualquer outro lugar. Eu não sei. Nós estamos apenas conversando, diz ele, a voz desafiadora. O que pode haver de mal nisso? Luke sobe para o sótão e em seguida me ajuda dedos úmidos em meu pulso. É uma pequena área retangular, talvez de 2 metros por 3, perto da armação inclinada do telhado do celeiro. Placas de madeira crua estão cobertas de feno, que faz cócegas em minhas pernas por baixo da saia. Luke abre um painel da janela de madeira ripada, revelando as colinas onduladas que levam à cidade, campos retalhados, intercalados por telhados cobertos de musgo. Luzes brilham em algumas janelas antes que as cortinas opacas as façam desaparecer, parecendo apagá-las como velas. É pacífico e tão puro ali que se torna quase possível esquecer a guerra por um momento. Luke aponta para uma pequena torre no horizonte. Sua silhueta é desenhada contra o sol poente. Eu fui para École ali, diz ele, e eu sorrio, imaginando quando garotinho. Ele tinha passado a vida inteira naquela aldeia, tanto quanto eu poderia ter vivido na minha, caso as coisas tivessem sido diferentes. Ele continua. Tenho 2 irmãs mais velhas, ambas casadas, e vivendo em cidades não muito distantes daqui. Meus avós moravam conosco também quando eu era criança. Havia sempre tantas risadas e conversas, um tom saudoso em sua voz. Deixa claro que aqueles tempos já se foram há muito. Ele enfia o braço em uma pilha de feno e saca uma garrafa de vidro escurecido, metade vazia. Um pouco de chablis da adega de meu pai, diz ele, sorrindo maliciosamente. Luke passa para mim e eu dou um gole da garrafa. Embora não entenda nada de vinho, posso dizer que a safra é boa, o sabor intrincado, picante e profundo. No canto onde ele tinha escondido o vinho, noto alguma coisa, outra coisa meio escondida sob o feno. Curiosa, me aproximo. Há um grosso bloco de papel e um conjunto de tintas. Você é um artista, observo. Ele ri, envolvendo os joelhos com os braços. Essa é uma palavra grande demais para o que eu faço.
Eu desenho quando consigo papel, eu pinto, embora não mais tanto. Minha mãe amava a arte e sempre me levava para as galerias, aonde quer que fôssemos nas férias. Eu já quis ir a Paris e estudar na Sorbonne. Seus olhos ficam animados quando ele fala de arte da infância. É longe? Paris, eu quero dizer. Sinto-me envergonhada por não ser melhor em geografia. Cerca de 4 horas de trem hoje em dia, com todos esses pontos de bloqueio. Fui com minha mãe ver os museus. Ela amava a arte. Há um tom de tristeza em sua voz agora. Você ainda vive com seus pais? Pergunto. Só com meu pai. Minha mãe morreu quando eu tinha 11 anos. Sinto muito, digo. Embora meus pais ainda estejam vivos, sua perda parece ecoar a minha própria, fortalecendo a dor que trabalhei tanto para enterrar. Quero tocar seu braço para confortá-lo, mas acho que não o conheço bem o suficiente. Você ainda pretende estudar arte? Pergunto em vez disso. Não parece ser mais possível. Ele aponta para o campo lá embaixo com os com os longos dedos afilados. Mas você ainda quer, insisto. A pintura parece tão frívola agora, responde ele. Não sei o que fazer. Eu não quero ficar aqui parado. Papai quer que eu entre para a Legião dos Voluntários Franceses, mas eu não quero lutar pelos alemães. Ele diz que não parece certo para o filho do prefeito não ir. E eu não posso segurá-lo por muito tempo. Eu fugiria, mas não quero deixar papai sozinho. Tem que haver outra maneira, cogito. Embora não tenha certeza de que acredito no que digo. É tudo culpa desta maldita guerra, diz ele, com a voz rouca de frustração. Fico surpresa ao ouvi-lo praguejar. Virou tudo de cabeça para baixo. Afasta-se. O que aconteceu durante o espetáculo naquele dia com o homem e a menina não é a primeira vez. Havia famílias judias em Thiers que tinham morado aqui pela vida inteira. Viviam no lado leste da cidade, logo depois do mercado. Um dos rapazes, Marcel, era um amigo meu da escola. Seu pai, ele manda a polícia pegá-los? Pergunto. Não, irrita-se ele. Depois se recompõe rapidamente. Meu pai segue ordens, ele mantém uma fachada de apoio a fim de proteger a vila. E para proteger a si mesmo, deixo escapar, incapaz de me conter. Como você pode suportar isso? Na verdade, ele não é assim. Continua Luke. Mas calma agora, voz suplicante. Papai era diferente antes de minha mãe morrer. Ele uma vez deu uma casa para uma família ficar, sem pagar aluguel por um ano. Luke precisa acreditar que seu pai é um bom homem e está pedindo que eu acredite nisso também. Eu fiz a mesma coisa. Depois de meu próprio pai ter me expulsado, eu ainda me lembrava das manhãs quando caminhávamos até a cidade para comprar pão fresco. Apenas nós dois. Ele assobiando enquanto íamos. Ele me comprava um croissant a mais, mas eu ainda era aquela mesma menina. O que mudara? Luke continua. Implorei a meu pai que pelo menos ajudasse a família de Marcel, mas ele disse que nada podia ser feito. Suas palavras se derramam em queda livre, como se ele não tivesse até aquele momento sido capaz de compartilhar com outras pessoas as coisas que viu. É difícil quando as pessoas que amamos fazem coisas terríveis, acrescento. Nós dois nos sentamos em silêncio. O céu já escuro aplacava a iluminação no sótão. Observo que a mandíbula dele é quadrada e forte, a barba pressionando para sair. De onde você é? Pergunta ele, mudando de assunto. Eu me mexo inquieta. Até agora consegui não dizer muito sobre mim. Da costa holandesa. Nossa aldeia ficava tão perto do mar que dava para caminhar até o fim da estrada e pescar o jantar. Parece tão estranho estar falando sobre a vida que eu perdera. Quero lhe contar tudo sobre como meus pais me expulsaram, como encontrei Theo, mas é claro que não posso.
Por que você foi embora? Pergunta Luke abruptamente. Não importa quantas vezes me fizerem esta pergunta, ainda estou despreparada para respondê-la. Meu pai era muito cruel, então, quando minha mãe morreu, peguei meu irmão e fugi. Digo, repetindo aquela história agora já tão familiar. Não estou preparada para lhe contar a verdade. É difícil não ter mãe, diz ele, olhando profundamente nos meus olhos. Eu me odeio por conta das mentiras que contei, mas agora, mesmo que minha mãe não esteja morta, perdê-la parece mais real e doloroso do que nunca. E então você entrou para o circo? Pergunta ele. Sim, há apenas alguns meses. Rezo para que ele não me pergunte o que fiz entre uma coisa e outra. É notável você ter aprendido a fazer todos aqueles truques tão rapidamente. Sua voz está cheia de admiração e espanto. Astrid me treinou, digo. Aquela mulher mais velha e raivosa? Eu me esforço para não rir da imagem que ele tem de Astrid. Ao mesmo tempo, fico na defensiva por ouvir um estranho a criticar. Ela é incrível, digo. Ela não se apresentou no espetáculo. Nota Luke, mas não respondo. Não posso lhe contar o resto da história, o porquê de Astrid estar irritada comigo sem revelar que ela é judia. Talvez ela esteja com inveja por você estar no espetáculo e ela não, propõe Luke. Eu rio em voz alta. Astrid com inveja de mim? Isso é impossível. Ela é talentosa, famosa, poderosa, mas então me vejo através dos olhos dela. Uma mulher mais jovem, com a criança que o destino lhe negara, atuando enquanto ela não pode entrar em cena. Talvez a ideia não seja tão ridícula no final das contas. Não é assim, acrescento. Astrid é uma famosa trapezista. Ela só é intensa. Peter diz que ela é um perigo para si mesma, acrescento. Peter, ele é o palhaço? Pergunta Luke. Digo que sim, com a cabeça. Ele e Astrid estão juntos. Ele com certeza não gostou de mim, diz Luke, com um meio sorriso. Peter é muito protetor com relação a Astrid, explico. Astrid acha que ele é apenas uma companhia. Não consegue ver a profundidade dos sentimentos dele por ela. Ele me olha intensamente. Posso imaginar. Olho para longe, sentindo-me corar. O espetáculo. Você nunca me disse o que achou. Eu me preparo para ouvir uma crítica que certamente acabaria comigo. Você estava linda, diz ele, e eu coro. Você estava incrível. Ele faz uma pausa por um momento, em seguida acrescenta. Só que fiquei triste por você. Triste? Minha felicidade desaparece. Você não se incomoda? Pergunta ele. Quer dizer, todas aquelas pessoas olhando? Seu tom é de preocupação, mas a pena também. Você não precisa fazer aquilo, sabe? Acrescenta ele. Não consigo explicar que sob a luz do holofote eu sou outra pessoa. Seja como for, como ele se atreve a nos julgar? Encontrei algo em que sou boa, digo na defensiva, cruzando os braços. Uma maneira de cuidar de mim e Theo, não que você vai entender. De repente não aguento mais estar a sós com ele e todas aquelas mentiras entre nós. Tenho que ir, digo abruptamente. Levanto-me tão rapidamente que perco o equilíbrio, quase caindo no sótão. Espere! Luke agarra minha perna para me firmar e sinto o seu braço quente. Através do tecido de meu vestido, olho para baixo. Embora não seja nem de perto tão alto quanto o trapézio, não há rede e fico paralisada de medo. O que estou fazendo aqui? Luke me puxa para o feno de novo, trazendo-me mais para perto dele agora. Ele coloca uma das mãos em meu rosto. Noah, diz ele gentilmente. Nossos rostos estão a centímetros de distância. Seu hálito quente no meu lábio superior. Ondas de confusão giram em torno de mim. Ele gosta de mim. Sei disso agora.
Não consigo me afastar. Luke me beija. Por um segundo eu endureço. Deveria dizer não, por diversos motivos. É impertinente da parte dele, presunçoso e cedo demais. Astrid diria que eu não deveria estar aqui com ele de jeito nenhum. Mas os lábios de Luke são suaves e estão adocicados pelo vinho. Seus dedos quentes apanham meu rosto, parecendo-me levantar do chão. Nossa respiração se mistura. Por um momento, sou apenas uma menina despreocupada, jovem novamente. Aproximo-me dele, pondo o passo de lado com firmeza, ao me deixar cair sobre Luke. Quando Luke vai para trás, está sem fôlego e me pergunto se é seu primeiro beijo de verdade. Ele chega perto de mim de novo, ansioso, querendo mais. Mas coloco minha mão sobre seu peito, impedindo-o de ir adiante. Por que eu? Pergunto sem rodeios. Você é diferente, Noah. Vivi nesta aldeia a minha vida inteira, com as mesmas pessoas, as mesmas meninas. Você me faz ver o mundo de um jeito novo. Nós não vamos ficar aqui por muito tempo, objeto. E então vamos botar o pé na estrada para a próxima cidade. Não importa o quanto gostemos um do outro, estou indo embora e não há nada a ser feito a este respeito. Temos apenas o agora. Eu não quero ir. Deixo escapar embaraçada por sentir meus olhos arderem. Perdi tantas coisas antes. Meus pais, um filho. Luke, um rapaz que mal conheço, não deveria ter a menor importância. Você não precisa ir, diz ele puxando-me para perto. Poderíamos fugir juntos? Ergo a cabeça, certamente não ouvi direito. Isso é loucura, nós acabamos de nos conhecer. Ele balança a cabeça afirmativamente com firmeza. Você quer partir? Eu também. Poderíamos nos ajudar um ao outro. Aonde iríamos? Para o sul da França, responde ele. Nice, talvez, ou Marsella. Abano a cabeça, lembrando-me da história da família de Astrid e sua incapacidade de escapar do Reich. Isso não bastaria, teríamos que ir mais para o sul. Através dos Pirineus, pela Espanha, nós... Eu paro, ouvindo a palavra que escorregou de minha boca sem que me desse conta. Claro, é impossível. Um conto de fadas divertido, como os que contava Theo para acalmá-lo antes de dormir. Crianças brincando de faz de conta. Eu sempre planejara pegar Theo e ir embora. Mas agora é difícil de imaginar deixar o circo. Tenho que ir com o circo para a próxima cidade. Devo isso a eles. Eu vou encontrar você, promete ele corajosamente, como se quilômetros e fronteiras fossem irrelevantes. Você nem sabe para onde estamos indo, replico. À distância, os sinos da catedral tocam. Eu escuto alarmada. 9 toques. Como ficou tão tarde? Tenho que ir, digo, afastando-me com relutância. Ele me segue escada abaixo até sairmos do celeiro. Nenhum de nós fala enquanto percorremos o caminho de volta para a floresta. Já passou da hora do toque de recolher, e na distância a cidade está guardada e quieta. Na beira do terreno, do circo por trás do trem, eu paro. Não quero que ninguém me veja com Luke tão tarde da noite. Devo ir sozinha a partir daqui. Quando haverei de novo? Pressiona ele. Não sei. Digo e seu rosto desmorona. Eu quero ver você. Acrescento apressadamente. É que é difícil dar uma escapada. Não temos muito tempo. Você pode me encontrar amanhã à noite depois do espetáculo? Talvez. Digo sem saber como vou fazer aquilo. Vou tentar. Mas se não conseguir, se ao menos houvesse uma maneira de nos comunicarmos, não tenho como entrar em contato com ele. Analiso o descampado, pensando. Meus olhos se fixam na parte de trás do trem. Cada vagão tem um compartimento embaixo, eu me lembro. O escaninho.
Em alguns vagões, os trabalhadores os usam para deixar as ferramentas à mão. Tiro o que fica debaixo do vagão dormitório, está vazio. Aqui, digo. Se eu não conseguir escapar, vou lhe deixar uma mensagem, uma caixa de correio secreta que ninguém mais conhece. Até amanhã, então. Ele me beija corajosamente em seguida. Afasta-se, olhando cuidadosamente ao redor, para ter certeza de que ninguém está observando. Corro de volta para o acampamento sem fôlego. Quando estou com Luke, sinto uma excitação que nunca experimentei antes. Não tinha sido assim com o soldado. Vejo agora como o alemão tinha se aproveitado de mim e levado um pedaço de minha juventude que nunca mais vou recuperar. Com Luke, no entanto, o passado parece um sonho ruim que nunca aconteceu. Isto é mesmo possível? Eu não conseguia entender como Astrid podia amar de novo depois de seu marido tê-la expulsado de casa. Agora, parece que eu posso ter uma segunda chance também. De repente, tudo o que me aconteceu parece fazer sentido. Eu costumava desejar que o alemão nunca tivesse aparecido. Mas se fosse assim, eu jamais teria conhecido Theo, ou vindo até aqui e encontrado Luke. Como gostaria de poder falar com Astrid sobre ele. Em seus raros momentos amáveis, ela é quase como minha irmã mais velha e eu tenho certeza de que ela me ajudaria a entender o que estava acontecendo. Mas ela nunca vai superar o fato de o pai de Luke ser quem realmente é. Quando chego à porta do vagão, Elsie aparece. O rosto dela está pálido e constrito de preocupação. Graças a Deus você chegou! Ainda irritada com ela, por ter posto o Theo perto dos animais, passo por Elsie e entro no trem. Mas o lugar onde Theo geralmente dorme ao meu lado está vazio de novo, e não vejo Astrid em lugar nenhum. Meu sangue corre frio. O que aconteceu? Qual é o problema? É Theo. Ele está doente e precisa de ajuda.